Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta manhã, mais um bate-papo gostoso aqui na Vibe Mundial. Eu sempre digo, né, praticamente a gente abre a nossa programação de sábado aqui na Vibe Mundial, programação de final de semana, sempre com uma entrevista maravilhosa, preferencialmente com um comunicador da casa. Ele saiu, acho que por 2 meses, não conseguiu ficar muito tempo fora, né? João Paulo Miranda. Bom dia. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Samira. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui. Eu já tô aqui na rádio desde 2015, 9 anos. 9 anos? Então foram umas férias só. E foi férias bem curtinhas, Foram né? férias curtas, É aquela né? coisa assim, o João Paulo saiu da rádio. Como assim saiu da rádio? Não, de repente, João Paulo voltou. Falei, eu sabia que ele não ia ficar muito tempo. Tá picado pelo microfone já. Tô picado pelo microfone e aqui pelos estúdios da Vibe. Não é? Isso é tão importante, né? Porque aí, na verdade, você trouxe até um programa remodelado. Sim. Agora você está às... Quintas-feiras, 17 horas. Quintas-feiras, 17 horas, logo depois do Mundial e você, com o programa... Alquimia das Ideias. Por que Alquimia das Ideias? Amei esse nome. É uma nova fase do programa. É mesmo? É. O João Paulo, gente, ele é formado em Direito, mas ele é astrólogo, tarólogo, teósofo e hermetista. Isso. É tudo bem simples, né? Vamos entender esse universo. E quando a gente fala de alquimia das ideias, você está trazendo todos esses elementos para jogar mesmo, para a pessoa. Faz um... No cadinho ali. No cadinho. Faz uma alquimia. É isso. E joga para as pessoas começarem a pensar em tudo que você falou. A despertar as ideias, né? Nós começarmos a trabalhar aquilo que nós temos de mais belo, de mais sagrado, de mais superior, que são as nossas ideias, que são os nossos pensamentos. E são tão importantes, né? Demais. E as pessoas às vezes acham que tá pensando bobagem. Como disse o Siddhartha Gautama, o Buda, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Me conta uma coisa, senhor João Paulo Miranda. Quando que você se deu conta que a tua mente não parava de pensar? Quando que você se deu conta de que você queria estudar filosofia? Hoje eu estava vendo, você é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim. Da Ordem do Santo Graal e da Escola de Filosofia Nova Acrópole. A Nova Acrópole eu já não estou. Já não está mais? Não, eu fiquei 2 anos lá, foi suficiente. Foi uma jornada e foi muito bom. E quando que você começou nesta jornada? Foi pela eubiose? Foi pela eubiose. Na verdade, assim, eu sempre tive esse interesse. Desde menininho? Você questionava? Desde pequeno. Você devia ser uma loucura, papai e mamãe. É que eu era mais quieto, assim, eu gostava de ficar lendo, sabe? Outro dia eu até encontrei nas arrumações dos armários antigos, sabe? Aquelas coisas assim. Eu encontrei uma enciclopédia que vendia nas bancas de jornal, final da década de 80, começo da década de 90, que eram as Ciências Proibidas. Nossa. E eu tenho vários exemplares das Ciências Proibidas. Eu tenho um que é Enigmas do Universo. Tudo banca de jornal, era sensacional isso, né? E era legal, porque era de capa dura. Lógico, assim, se você for ver hoje que eu estudei um pouquinho mais... É bem para começar mesmo, mas é legal, para começar foi legal. E eu lia aquilo, eu lia Ciências Proibidas e ficava fascinado. Ciências ocultas. Ciências ocultas, eu tinha 12, 13 anos. Quando que você entrou na eubiose? Mas eu entrei na eubiose mais tarde, aí eu dei uma... A gente passa a juventude, assim, entrei na faculdade, foquei minha energia no estudo, no trabalho, aí comecei a fazer estágio. Estagiei em escritórios de advocacia, estagiei no Ministério Público, trabalhei no Ministério Público Federal 2 anos. E aí no começo da minha carreira profissional, eu sentia que faltava algo para me preencher. O meu trabalho como advogado tá ok, ia bem, né? Mas eu sentia falta de algo mais fundo. E aí foi mais ou menos nessa época, mais ou menos no começo dos anos 2000, eu comecei a ouvir a Rádio Mundial,
ouvia o professor Adhemar Ramos. E minha mãe era fã do Adhemar Ramos, ela ouvia há muitos anos já. Minha mãe ouvia a Mundial desde 90, acho que quando a rádio foi fundada, minha mãe era fã. 94. 94. Logo depois minha mãe, ela estava sempre ouvindo ao Mundial, ouvia. E ela gostava de vários comunicadores, mas o que ela mais gostava era o Adhemar Ramos, professor Adhemar. Aí eu comecei a ouvir também. Aí eu falei, olha, o que esse homem fala, eu gosto. Tem sentido. Ecoa em mim. E esse ecoar em mim que faz a diferença quando a gente está nesse processo, principalmente na juventude, né? Sim, porque, Samira, assim, eu sou de origem católica, sou batizado, e às vezes eu ia à missa, né, ia à missa com a minha mãe, ia à missa com a minha avó, mas eu não sentia sentia um pouco, mas sentia que faltava mais. Aí depois, no começo, eu sempre fui curioso. Então eu conheci centro espírita, conheci outras igrejas e tal, assim, mas eu sempre fui conhecer. Mas nunca nada me ecoou. Aí o que o Adhemar Ramos falava me ecoava. Aí eu comecei, nessa época, o professor... Isso foi 2003, eu comecei a frequentar os cursos do professor Adhemar na consciência cósmica. Ah, você é formado pelo Adhemar, então. Começou pelo Adhemar. Antes de eu entrar na eubiose, eu fiz todos os cursos de teosofia com o Adhemar Ramos. Que maravilha. Todos. Fiz todos, durante uns 2 anos. E aí, eu lembro que você vê sempre a rádio me chamando. Aí eu falei, acho que eu vou me iniciar na eubiose, eu acho que lá é o meu lugar, né? Lá é o meu caminho, eu quero ir lá conhecer. E aí eu era ouvinte do Newton Schultz. Né? Aí eu lembro que eu trabalhava, meu escritório era aqui na Paulista, isso foi no ano de 2008. E aí eu lembro que o programa do Newton Schultz era sexta-feira à tarde. Aí eu lembro que eu já estava, final da tarde, assim, eu já estava sozinho no escritório, aí eu colocava para ouvir alto, assim, né? Aí o Schultz falou, fazendo chamado aí para o peregrino da eubiose do ano que vem e tal, não sei o quê. Ele deu o telefone e na hora eu falei, não vou perder essa oportunidade, já vou ligar lá agora. Liguei, peguei o metrô, fui para o departamento do Sumaré, fiz a minha inscrição. Isso foi, sei lá, em dezembro, e em fevereiro eu comecei a frequentar a eubiose. Caminho sem volta. Aí passei os graus na eubiose, fiz os 5 graus, e aí na eubiose a série interna, que é a Ordem do Santo Grau. Que a Ordem do Santo Grau é a parte interna da eubiose. Aí eu comecei a me envolver no trabalho da eubiose e tudo, aí eu comecei a ser instrutor. Então aí eu sou instrutor da eubiose desde 2014, já são 10 anos. Quando a gente fala da eubiose, e eu faço essa pergunta porque eu tenho certeza que tem muitos novos ouvintes. Sim. E que não se conectam ainda com o termo. Quando eu falo de eubiose, o que eu entendo? Vamos lá. Eubiose é um neologismo. É uma palavra que tem origem, é um neologismo, mas a raiz dela é da língua grega. E significa literalmente uma vida, é uma ação para a vida focada na consciência. Focada no bem, no bom e no belo, mas principalmente pela consciência. Ose da ideia de ação. Bio a vida. E o eu é o superior, é a consciência, é o se melhorar, o aprimorar. A sociedade, aí existe a eubiose como um conceito, e aí a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é um colégio iniciático, que tinha o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. Era, né? Era, até 1969 era a Sociedade Teosófica Brasileira. Trazemos, então, as questões da teosofia dentro dos estudos da eubiose. Sim. É isso. Então, se a pessoa que está me ouvindo agora, você, caro ouvinte, quer entender, ele começa por onde? Quer entender a eubiose? É entrar no Peregrino, que é o curso preparatório para os graus da eubiose. Você começa no Peregrino. No Peregrino. Que é o curso que o Schultz chamou e você foi fazer. Exatamente. Você vai peregrinando mesmo. E aí, atualmente, eu sou instrutor de qual? Do Peregrino? Do Peregrino. Ai, que legal. Da porta de entrada.
Que coisa boa. Essa é a porta de entrada para a eubiose. Quando você fala em graus, são iniciações diferenciadas. Aí você vai, aí o peregrino é um preparatório, aí depois existem 4 graus iniciáticos. Você passa 4 anos, depois você passa para a série interna, que é a Ordem do Santo Grau. Aí você tem, vamos dizer que é o círculo mais interno da eubiose, e aí você tem acesso a um conhecimento, você tem acesso a alguns conteúdos que são reservados só aos membros da série interna, que são basicamente as revelações do nosso fundador, que foi o professor Henrique José de Souza. Uma história linda que tem a eubiose, né? Tem uma história linda, e é muito bonito porque, veja, quando se fala em colégios iniciáticos, ordens ocultas, nós vemos sempre assim, a nossa referência principal é a Europa, ou o Oriente Médio, ou o Egito, ou a Índia, e a eubiose é brasileira. DNA brasileiro. DNA brasileiro. DNA brasileiro, um colégio iniciático nascido no Brasil, fundado por 2 brasileiros, na verdade, que é o professor Henrique José de Souza, e a sua mulher, a dona Helena Jefferson de Souza, brasileiros, ele baiano, e a eubiose foi fundada, vamos dizer que é um processo que culminou em 1924 em Niterói, no Rio de Janeiro, mas antes houve uma preparação que começou na Bahia, em Salvador, Bahia, na ilha de Itaparica, e depois São Lourenço, Minas Gerais. 100 anos. São 100 anos, a eubiose fez 100 anos agora como instituição. Que sensacional. É o centenário da eubiose. Não é? O professor Adhemar era um grande conhecedor do tarô, da astrologia, do ocultismo em geral, né? Tanto que aqui na rádio ele tinha o programa Os Mistérios Revelados, não é? O Newton Schultz, idem, grande conhecedor da astrologia, do tarô, de grandes revelações. Essa formação que você também tem é de dentro da eubiose? Ah, sim. Você aprendeu a astrologia, o tarô dentro da eubiose? Aprendi. Posso dizer que 90% sim. É um estudo diferenciado, João Paulo? É um estudo diferenciado. Sim, é diferenciado, porque você entra em... A eubiose, ela te dá chaves, ela te dá um conhecimento, ela te dá chaves que você não vai encontrar em livros, que você não vai encontrar na parte, podemos dizer assim... Eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem outra. Profana. Tá. Entendeu? Você não vai encontrar o conhecimento sagrado num livro. Infelizmente, isso não desmerece os livros. Os livros sagrados que a gente conhece. Né? Mas assim, você pega um livro de tarô, um livro de astrologia, tal conhecimento ali, não tem nada de errado. Nós devemos começar o nosso estudo. Se a gente se interessa por tarô, se interessa por astrologia, se interessa por cabala, pega um livro de um ocultista bom, de um ocultista reputado, ótimo, mas quando você precisa se aprofundar nesse estudo, aí entra a parte iniciática, que um colégio de iniciação ele te provê, ele te fornece alguns elementos que você aí consegue estabelecer algumas conexões e metabolizar aquilo de uma forma diferenciada. Aí vem a questão que você falou do conhecimento diferenciado, que a eubiose e outras escolas de iniciação também possuem. Acabam trazendo, lógico. Né? E é sensacional isso, né? Porque você vira um ser pensante mesmo olhando para o mapa astral. Sim. Né? O teu ser pensante, você não está olhando só a técnica. Existem elementos ali que você vai trazer de outra forma. Isso. E é isso, não é essa que eu falo, esses mecanismos, essas chaves que, no caso, eu posso falar da eubiose porque eu conheço, porque é a minha escola e eu então, faço o meu processo de iniciação lá. Mas essas chaves e esses... elas proporcionam, uma transformação interna. E essa transformação interna é que te dá essa possibilidade, que é isso, você consegue interpretar de uma forma diferenciada, você consegue chegar mais perto da essência daquele conhecimento, daquele símbolo. Entendi.
É um saltar negócio, aos olhos, né? é um negócio profundo. É interessante a gente ver isso, né? Porque a gente conhece a técnica, né? E a parte técnica, ela é uma. Mas existem várias outras nuances Várias outras nuances. que a gente pode trazer. E isso acontece, João Paulo, eu acredito, em tudo que é área. Mas com certeza. Quanto mais a gente se aprofunda, mais sutil vai ficando e elementos mais profundos a gente enxerga. Mas com certeza, Samira. Outro dia eu fui Lindo isso. Outro dia eu fui participar de um podcast e aí o meu entrevistador, ele falou, poxa, João, você é formado em Direito? E aí nós começamos a falar um pouco do direito. E de como o direito, o estudo do direito é algo também profundo. E se você quiser entrar na seara mais profunda, filosófica, teosófica do direito, você entra, claro. Porque é a lei, é o mundo das leis. É o mundo das leis, e existem leis universais. Existem leis universais. As leis humanas, elas são uma projeção das leis universais. Nós chamamos, inclusive, Deus, o Criador, uma das formas que nós nos referimos, por exemplo, dentro da eubiose, é como a lei maior, que a tudo e a todos rege. É a lei maior. O que é Deus? Você pode associar essa ideia, a lei maior. E quando você traz essas ideias, né, até para o teu programa, com uma alquimia de ideias, eu fico imaginando aquele caldeirão cheio de palavrinhas e a gente vai lá e pega uma. Né? Isso. Uma vai saltar ali numa chama e você vai começar a destacar. Quando eu falo de crenças, por exemplo, eu acho que crenças, a fé, a questão de Deus, são temas que devem ser muito debatidos. Parece simples, mas se a gente começar a trazer lá do nosso inconsciente até, vem informações bem delicadas, né? Claro, sempre vem. E vem como luz e sombra, né? Com certeza, né? Vem como luz e sombra. Quando eu falo do hermetismo, eu estou falando também de algo que está nas leis universais? Com certeza. O que é o hermetismo? O hermetismo, Samira, ele é o estudo dos ensinamentos, do legado de um ser que se manifestou no Egito há milhares de anos. Que no Egito, na tradição egípcia, era chamado de Deus Tote. Ah, era o Deus Tote. Deus Tote. Que aí foi absorvido na Grécia como Hermes, o 3 vezes grande. Hermes, o Trismegisto. Não se sabe exatamente se foi apenas um ser, se foi uma manifestação de uma pessoa. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que Hermes, Trismegisto, Deus Tote, foi uma manifestação de uma linhagem de seres. De uma linhagem de altos iniciados que foram trazendo esse conhecimento sagrado. E como naquela época, isso há milhares de anos, o Egito era o principal legatário da tradição que tinha ficado da Atlântida, ainda das quedas atlantes. O Egito era podemos dizer que era o último reduto da sabedoria do conhecimento atlante. Por isso que o Egito teve esse papel tão importante. Por isso que o Egito foi uma grandiosa civilização na antiguidade e foi ali que se manifestou Hermes para trazer esse conhecimento que é baseado nas leis universais. Esse fascínio que as pessoas têm pelo Egito tem, de certa forma, uma energia que vem dali? Claro. Vem, né? Vem, é muito forte. Ainda é forte. Ainda agora a gente fala do Egito, as pessoas, né, arregalam os olhos, né? Então você trazendo essa história, e a gente sabe o quanto o Egito foi importante para a história da humanidade. Fundamental, né? Grandes ciências saíram dali. Saíram dali, da tradição hermética. Da tradição hermética. Da tradição hermética. Eles tinham... Quando eu falo de Kybalion, eu estou lembrando da tradição hermética? Da tradição hermética. O Kybalion é uma obra que foi publicada no começo do século XX. Não tem um autor,
O autor são 3 iniciados, o autor é oculto. Mas é uma compilação, uma síntese de toda a filosofia hermética. É uma questão assim, olha, tá aqui o segredinho, coloquem em ação. É isso. Não é? É um livrinho pequenininho, tem 100 e poucas páginas, mas é um livro mágico. Verdadeiro, um livro alquímico. Alquímico, né? Alquímico, puramente alquímico. Traz leis. Total. Né? Tudo que a gente fala hoje, vê se eu estou errada, tudo que a gente fala hoje de física quântica, por exemplo, vem dali. Vem dali. Se eu falo de mentalismo, eu estou falando dessa energia da que a física, que hoje a gente usa como física quântica. Lei da atração. É isso, a vibração, a correspondência, que aí são as 7 leis herméticas. São 7 leis, né? Que estão lá no Caibalion. Caibalion. Tem que ler, gente. Que é o hermetismo. E hermetismo, aí você fala, hermetismo e alquimia tem diferença? Não, é a mesma coisa. Então, a origem você fala assim, a alquimia... Gente, quando fala em alquimia, nós lembramos dos alquimistas medievais. Sim. A alquimia nasceu no Egito. Antes dos medievais? Bem antes dos medievais, pela tradição hermética. Tá. Isso aqui no Ocidente. No Oriente, a tradição alquímica é muito forte na China. Ah, entendi. Então, os antigos chineses, eles também já conheciam. A China também foi uma civilização milenar, antiquíssima e avançadíssima também. E tudo isso a gente estuda dentro da eubiose. Estuda, né? sim. Eu lembro que o professor Adhemar falava dos chakras do planeta. Né? Então, nós temos os nossos chakras, os mais importantes, né? Os primários, vamos dizer assim. E o planeta também tem. Tem. A China é um deles? O Egito eu sei que é. Sim. Não, é assim. Existem... O planeta Terra, o globo Terra é um ser vivo. É um ser vivo. É um ser vivo. Tanto que se não fosse um ser vivo, a natureza não nos proveria, a mãe natureza não nos proveria com os alimentos, não nos proveria com as nossas necessidades, com a água, com os elementos, com o fogo, com a terra, com o ar. Por isso que esse ser também sente dor. Não é? Isso! Não é? Exatamente. Ele chora. Chora, o planeta Ele sorri. Ele sorri. Mas existem, na verdade, 7 chakras planetários localizados em diversos pontos do globo. São 7. Eu vou falar... Podemos falar. O primeiro deles, Machu Picchu, no Peru. Aqui pertinho. Machu Picchu. Por isso que chega lá tem uma energia extraordinária. Uma energia extraordinária. Né? É ligado ao Sol. Tá. América do Norte. No estado do Novo México, Estados Unidos, no deserto. Deserto de El Moro. Também é um chakra. Também é um chakra. Ligado à Lua. Quando você faz a conexão dos chakras com os planetas sagrados. Aí, Yucatán, no México, onde tem Chichen Itza. As pirâmides de Chichen Itza. Sim. Ali também é um chakra. Ali é ligado a Marte. Toda a tônica da ética, da política, vem de lá, como consciência. Tá. Aí existe na Europa o chakra europeu que vibra a partir de Sintra, Portugal. Nas montanhas perto de Lisboa. A cidade sagrada de Sintra, Portugal. É o chakra europeu. Aí existe o chakra do Egito, que é exatamente nas proximidades do Cairo, onde ficam as pirâmides. E a esfinge, é ali. É ligado, no caso de Sintra, Portugal, é ligado a Júpiter. Regido por Júpiter. E Cairo, no Egito, é ligado a Vênus. É regido por Vênus. Aí existe na Oceania, Sydney, na Austrália, na proximidade de Sydney, Austrália, regido por Mercúrio. E aí existe na Índia, no norte da Índia, que é perto de Srinagar, no norte da Índia, que é regido por Saturno. Que linda essa associação com os planetas. É lindo, né? Não é? Olha como tudo está conectado. Tudo. Tudo no universo está conectado. E olha que coisa... Eu sempre penso nisso, Samira. Olha que coisa bonita. O chakra do Oriente Médio, que é no Egito, que vibra para todo o norte da África, Oriente Médio, para o mundo árabe, é regido por Vênus.
E Vênus é o planeta que representa a harmonia, a conciliação, a paz. E o que acontece? E no lugar onde é um barril de pólvora. O que acontece? Pois é. Pois é. Não O quanto nós estamos, então, distantes da natureza superior de Vênus, como o princípio de reconciliação, lógico, aí, como reconciliação de toda, primeiro, dos povos que ali vivem e da humanidade como um todo. Total, né? Porque uma coisa também não é separada, eu vejo isso, uma coisa não é separada da outra. Não. Né? O conflito entre judeus e palestinos, que sejam, ou iranianos, isso é na verdade, é um conflito do ser humano contra ser humano. Sim. Todos nós estamos projetados ali, de uma certa forma. Sim, porque se somos todos um... Somos todos um. Quando a gente fala disso, eu achei que você ia falar que era Marte. Sabe aquelas coisas assim? E Marte é aqui, né? No México. No México. Eu falo Marte porque falam, né? O senhor da guerra. E Mercúrio, que é o planeta da comunicação, né? Mas ele também tem na Austrália. Uma força, né? Sim. Mercúrio é o mensageiro. Mercúrio é Hermes. Mercúrio é... Mercúrio é Hermes. Existe toda essa conexão. Hermes na mitologia grega, Mercúrio na mitologia romana, que passa para a astrologia. Então você olha assim, no meu mapa eu tenho Mercúrio? Tem, então você tem o teu Hermes pessoal ali. E temos todos os planetas no mapa, né, João? Temos todos os planetas no mapa. Né? Então, assim, não adianta falar que você odeia um... Não. Você tem todos ali, ele vai vibrar de alguma forma. Todos são importantes e tudo tem luz e sombra. Tudo tem luz e sombra. Esse é um ano de Saturno. O nosso ano agora é o ano de Saturno. Saturno responde de alguma forma tudo que está acontecendo no mundo hoje? Sim. Que eu já tinha ouvido falar que não seria um ano babado. Né? E a gente vê que muito do que estava parado eclodiu. Né? Então a gente fala dos conflitos entre países, aí a gente vê muitas máscaras caindo. Caindo não, eu falo que estão sendo arrancadas. Arrancadas. Não é? Então, Saturno cumpre esse papel? Cumpre. O papel de cobrador kármico, né? Ele é o cobrador kármico. Saturno representa os processos, dentre outras coisas, os processos que vão... como é que eu posso dizer? Que vão se acumulando. Sim. Porque ele é o senhor das experiências. Então, até não... Se falar assim que as questões ligadas a Saturno, a gente pode, dependendo da abordagem, você falar Saturno é muito lento. Depende, porque é isso. Depende pelo ângulo que você analisa Saturno. Saturno é isso, ele vai acumulando. Ele é o acumulador de experiências. Só que na hora que ele age, como que é a figura de Saturno? Ele tem a ampulheta, que é o tempo, mas ele tem a lança. Aí ele passa com a lança cortando tudo. Cortando o que é necessário ser cortado. E estamos no momento de fazer essa limpeza. De fazer essa limpeza. O Saturno é um limpador. É um limpador. Aí o ano que vem é o planeta? Júpiter. É Júpiter. Aí tá. Eu saio de um Saturno. A gente tá falando de março. Março do ano que vem. Já estamos no meio do processo ainda de Saturno. Então não é assim, não é virando o ano. Muitas águas vão rolar ainda. Muitas águas vão rolar, né, João? Dentro de Saturno. Opa! Aí vem Júpiter. Aí o que a gente espera de Júpiter? Júpiter é o planeta do... Júpiter é o planeta das expansões. Tá. Saturno segura. Saturno é o restritor, é o princípio restritor, os limites. Uhum. Só que assim, Saturno vem, quando ele começa... Né, quando ele vai agir, ele ceifa. Aí entra Júpiter para acelerar os processos. Então, fazendo essa análise, se a gente está achando que esse ano estão acontecendo muitas coisas, provavelmente no ano que vem nós vamos ter um ano bastante movimentado. Talvez que as máscaras estão sendo arrancadas, Júpiter vai arrancar com maior rapidez ainda. Lógico, isso falando em contextos coletivos, sim, em contextos, né? Porque o mundo tá
Agora, passando por transformação. agora, por outro lado, é aquilo, tudo existe luz e sombra. Não se pode também atribuir apenas o lado negativo de Saturno, como muita gente... Ai, meu Deus, ano de Saturno. Tudo tem luz e sombra, falando novamente. E assim como Saturno tem luz e sombra, Júpiter também tem. Mas se a gente for focar, vamos procurar focar, assim como nós procuramos focar na luz de Saturno, que é aquele que nos dá suporte, que nos dá e que nos leva ao caminho da sabedoria, Saturno, Júpiter nos leva ao caminho da fé, ao caminho da espiritualidade, Sim. ao caminho do otimismo, que seja. Então tem né? De repente a gente tem aí um balanceador. Um balanceador, sim. E acho que é importante, né, Samira, cada um de nós fazer a nossa parte. O mundo não vai ser transformado de fora para dentro. O mundo vai ser transformado de dentro para fora. E de dentro para fora é com a mudança de cada um de nós. E às vezes a gente toma um partido, às vezes a gente se altera por N motivos, e eu acho que é hora também de usar as ideias, né? Pôr a mente para funcionar, para tomar sempre as melhores decisões e vibrar melhor. É isso. Né? Porque a gente ainda continua no contexto da vibração do medo. Do medo, e eu acredito muito que nós estamos numa vibração muito ligada ainda às coisas do passado. E nós estamos no começo da era de Aquário. E isso quer dizer o quê? Eu acredito o seguinte, ó. Por exemplo, nós estamos num momento de uma polarização muito grande. Sabemos disso, né, Samira? E que não se restringe às questões políticas. Não. Né? Em questões pessoais, em questões da sua própria crença, sabe? Da sua filosofia de vida, dependendo do modo que você expõe a sua filosofia de vida, você é visto de uma forma, você pode ser cancelado, sabe? Esse tipo de coisa, essa coisa muito... Isso é certo, isso é errado. Muita polaridade, Muita né? polaridade. E a era de Aquário, ela vem trazer novos paradigmas, ela vem trazer uma nova consciência. Então eu vejo que nós ficamos brigando por questões que já estão finalizadas ou finalizando. Entendeu? Mesmo quando se fala em sistemas políticos, ideologias políticas, com todo respeito a todas elas, mas elas são ultrapassadas. Sejam as de esquerda, sejam as de direita. Vai ter muita gente que olha isso aqui e não vai gostar, paciência, mas é verdade. Elas são ultrapassadas. Elas são século XVIII, século XIX. Nós estamos no século XXI. É um novo estado de consciência que está aí com a era de Aquário. Isso não Nós quer vamos dizer... criar com as nossas ideias e com a nossa inteligência novos modelos de gestão, novos modelos políticos, econômicos, sociais. Tanta coisa muda, né, João Paulo? Exatamente. A gente transforma tanta coisa no dia a dia, a gente vê aí empregos que não, funções que não existirão mais e algumas já nem existem mais, e a gente está aqui se reinventando. Se reinventando. Isso em todo. Não é? Eu falei o exemplo da política, mas isso serve para tudo. Para tudo. A política, a economia, a vida da gente, né? Da briga até. O quê? Da briga até, às vezes, da forma como você encara o seu tratamento de saúde. Então, de repente, se você trata com uma medicina tradicional, medicina alopática, e tem alguém que é mais pro lado natureba, não, você tá errado. Calma, não é bem assim. É muita discussão, né? Muita discussão. E outra coisa, agora na era de Aquário, nós vamos aprender a cada um de nós ser curador de si mesmo e do outro. Anotem isso. Seremos curadores de nós mesmos e dos outros. Porque nós estamos nesse... Você que está ouvindo a Vibe Mundial está conectado já com essa relação, né? A gente espera que sim. A Vibe Mundial, não tenho dúvida disso, Samira. É um veículo que a Lei Maior tem utilizado já há 30 anos para ajudar a trazer esses valores, para ajudar a trazer para veicular, para divulgar esses conhecimentos, essas coisas. Porque há uma transformação e nós vemos, eu circulo com muita gente de áreas diferentes, e nós vemos o quanto é visto ainda
tudo isso que a gente está falando, para muita gente é balela. Sim. Não é? Você sabe disso. E como? Existe né? muito preconceito. Muito. Por isso que a gente tem que saber também como a gente se posiciona, aonde a gente se posiciona, respeitar a ideia do outro, Claro, a opinião do outro, e a gente vai restabelecendo as nossas ideias também. Tudo isso vem também com base nas nossas crenças. Eu não tenho dúvida disso, Samira. Foi muito bom se tocar nisso. Porque eu ainda falei hoje, num dos últimos programas que eu fiz, que eu gravei, sobre os nossos padrões de crença. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis da gente se desapegar, da gente romper, são os nossos padrões de crença. Porque elas estão enraizadas, Enraizadas, né? arraigadas. E a gente nem sabe que tem. A gente nem sabe que tem. E aquilo que eu já falei isso. Às vezes essa crença ela não é nem nossa, da nossa natureza. Ela foi plantada lá e não é nossa. Porque a crença ela acaba sendo formada de acordo com o nosso desenvolvimento, não é? Tudo que eu ouço desde pequenininha, desde a barriga da minha mãe, está aqui registrado no meu inconsciente e se transforma em crença. Se transforma em crença. Né? A religião que eu sigo é uma crença que foi implantada em mim. Né? E como é difícil, às vezes, a gente muda, mesmo você lidando com todas as outras religiões, com outras pessoas, às vezes é difícil você se desvencilhar da sua com um pensamento, com um dogma que já está instaurado e olhar o do outro de uma outra forma. De uma outra forma, claro. Isso, o exemplo da religião, ele é muito fácil da gente visualizar, da gente entender. Mas isso são os padrões de crença gerais. E religião é o que mais dá briga, né? Muita briga. A gente está vendo a guerra. Estamos vendo a guerra, que também, lógico, existe um fundo religioso ali. Mas até essa questão dos padrões, acreditar na nossa ideologia, acreditar que esse padrão é o correto, acreditar que esse modo de vida é o correto, que isso é certo e, portanto, eu tenho que... Se você acha que não é certo, você tem que aceitar aquilo que eu considero que é certo, sabe? Nós estamos num momento que deveríamos estar muito menos radicais, mas nós estamos cada vez mais radicais. É uma volta ao passado, de como você falou? Eu acredito que é uma coisa mal assimilada, um processo kármico mal assimilado do passado, porque a gente chega a um ponto, nós estamos chegando a um ponto em que parece que estão tentando colocar a goela abaixo conceitos, valores que o mainstream, que o establishment, sei lá, tá me vindo as palavras em inglês aqui, consideram que é o correto. E pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu sinto isso, eu sinto que nós estamos... A mídia, o meio social, político, econômico... Eu sinto como se nós estivéssemos sendo cada vez mais tolhidos no nosso livre-arbítrio. Muitas coisas a gente nem pode mais falar. Muitas coisas nós não temos nem liberdade de falar, de discutir. Porque você também pode ser, às vezes, mal interpretado. E somos. E somos mal interpretados e isso pode gerar um problemão. Agora, que atitude que a gente deve tomar, então? Primeiro, eu vou olhar para essas minhas crenças. Eu acho que aí é um exercício de autoanálise mesmo, né? Total. Traz uma questão, analisa o que essa questão faz dentro de você, porque eu acho que a gente vai muito para o nosso sentir. A gente está falando aqui de pensar, mas acho que vai muito para o nosso sentir. O pensar e o sentir juntos. Eles têm que estar conectados. Eles têm que estar conectados. Porque a partir dali que eu faço uma transformação e eu tomo a melhor atitude, né? Lógico. Eu falo, eu não falo, não é? Respeitar sempre. Sim, sempre. João Paulo. E o pensar e o sentir, essa é a alquimia. Porque a relação da mente com o coração. A relação da mente com o coração. A mente é solar, né? O coração é lunar. O sentir é lunar, é lua. O pensar é sol. A alquimia é a união harmônica dos dois. É quando eles se encontram. É sentir e o pensar. Um eclipse. É um eclipse. É quando eles se encontram. É um eclipse solar, é isso aí.
dentro da alquimia chamam de casamento alquímico. Né? Ai, que bonito! É, bodas alquímicas. Bodas alquímicas. Bodas alquímicas. Porque eu acho que é um momento raro quando a gente para mesmo e sente que houve essa conexão plena. E quando acontece, a gente sente. Sente. E a gente sabe que tá certo. E a gente sabe que é. Essa é quando a gente tem uma atitude a tomar, uma decisão a tomar, e você tá naquela angústia, de repente você se centra, se conecta com você. Eu acho que esse é um caminho legal, né? Você se conecta, volta pro eixo e deixa fluir. E deixa fluir. Aí a decisão correta vem. A decisão correta vem e você mesmo, você se torna muito mais permeável, justamente. Você percebe que aquilo que você muitas vezes acredita que é algo que você torna um dogma seu, você sabe que aquilo pode ser verdade como pode não ser. E ainda que isso seja uma verdade para você agora, no futuro pode não ser. Tantas coisas que hoje são verdade e não eram consideradas verdade, e pessoas morreram, foram sacrificadas por revelar essas verdades que não foram aceitas. Imagine agora, quantas verdades nós consideramos verdades que na verdade não são, e que futuramente nós vamos olhar e falar, olha como nós éramos bobos, olha como nós éramos ignorantes. E muitos, né? Hoje nós vivemos um momento onde muitos querem falar. Né? Tá aí as redes sociais provando isso. A gente fala qualquer coisa, a grande maioria, e cancela, que nem você falou, e deixa de seguir, e já começa a bater boca nas próprias redes sociais, e que não leva a nada, porque cada um tá na tua casa, cada um tá com a sua opinião, e às vezes essas pessoas nem se relacionam pessoalmente, Sim. Não trabalham juntas, não estudam juntas, não são da mesma família. A grande maioria das bagunças são de pessoas que não se conhecem. De pessoas que não se conhecem. Tá todo mundo protegido ali pela internet, né? E que, ao mesmo tempo, essas confusões que acontecem, e aí tá e isso gera, ao mesmo tempo, um isolamento cada vez maior, um isolamento social cada vez maior. É o isolamento social, ao mesmo tempo que a cada fala minha, a cada palavra que eu emito ou escrevo, ela tem uma energia, o universo está recebendo. Está recebendo, e agora com a internet, com o mundo inteiro conectado, por isso que tá também essa coisa meio caótica, tanto pro lado negativo, do mal, como pro lado do bem. Porque isso é muito sério, né, João Paulo? Muito porque sério. aí, às vezes, a gente acha que a gente está protegido pela tela do celular e do computador, e a gente sai falando qualquer coisa. Eu falo, eu me coloco no lugar também. Porque muitas vezes a gente acaba escrevendo ou falando, e de repente fala, por que eu falei isso? Quantas vezes eu não escrevi e falei, por que eu estou respondendo? Apaga tudo, deleta. Porque, na verdade, é uma energia que o universo recebe. Aí tem a lei maior, que vem, bate na tua mente, assim, ó, tuc, tuc, tuc. O que você está falando? O que você está fazendo? Você está arrumando um problema para você? A gente vive em guerra porque quer. A gente vive em guerra porque quer. E agora, com essas novas tecnologias, vamos ver como isso vai ser. Queremos paz. Com a inteligência artificial. Se o bem... porque... Mas assim, eu acho que aí cabe a nós, né, João Paulo? Cabe a nós. Cada um de nós tem que ter a consciência aonde eu estou colocando a minha energia. É para o bem ou para o mal? Aí tem também aquela coisa, né? Pode ser bem para mim e mal para você. Mas onde eu estou colocando essa energia? Isso é benéfico para a humanidade? Isso está fazendo bem para mim? Porque se eu não durmo em paz, não está fazendo bem para mim. Aí vem, Samira, eu estava estudando outro dia uns textos da Helena Blavatsky, e ela estava falando justamente que era importante, por exemplo, uma pessoa que estuda magia, que estuda ocultismo, que a coisa principal era estudar, ter uma base filosófica, ter uma base ética, moral muito sólida. Que é isso que falta, não apenas em quem estuda ocultismo e tal, mas no geral. Isso vai para tudo. Nosso próprio sistema de ensino pedagógico e tal é muito mais focado em transmitir a informação do que cuidar da formação do ser humano. E nós precisávamos disso nas escolas. Exato. Então, eu acho que essa questão até que envolve a inteligência artificial, ensinar a utilizar. Ensinar a utilizar e cuidar muito isso, cuidar da formação do ser humano, cuidar da formação
das nossas crianças. Começa por eles. Começar pelas crianças. Acabou, João Paulo. Opa, vai rápido, Acabou, menino. E olha que nós fomos diretão. Fomos diretão. Olha que beleza. Gostoso, Ai, Samira. que delícia, gente. Então fica com esse último recado aí. Cuidem da formação das crianças. Está na hora do sistema educacional colocar esses temas dentro das escolas para formar bons cidadãos e bons seres humanos. É isso, muito mais. Quem quiser te seguir, qual é o canal? Pode me conectar, pode me contatar pelo WhatsApp no número 11 99659 7370. Pode acessar o canal do YouTube, que ainda está como Semente Abstrata, youtube.com/Semente Abstrata. Muito E bom. o meu canal no Instagram é o JP Hack. JPH2ASK. H e 2 As? K. Aí K. É. Tá. H, 2 As e K. K. É o sobrenome Muito da minha bem. mãe. É. Sobrenome que eu J. incorporei. Tá da certo. JP Hack. Isso. H-A-A-K. E tem o Semente Abstrata lá no YouTube. Quem quiser contato, código 11 99659 7370. 99659 7370. E acompanhar o programa Alquimia das Ideias. Toda quinta-feira, às 17 horas. 17 horas. Depois do Mundial e você. Obrigada, Depois João do Paulo. Mundial e você. Você ouve a Samira e depois ouve Obrigada, o João. João Paulo. Que Obrigado, papo nós Samira. tivemos hoje. Coisa boa. Muito bom. Fomos por outros caminhos. Pode. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Eu que agradeço, Samira. Ótimo fim de semana. Pra você também, muito Obrigada. sucesso, tudo Igualmente. de bom, viu? Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Gente, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 16 horas, tem Mundial Podcast. Não esqueçam. Um grande beijo. Até lá.